Olá a todos, espero que todos estejam bem e se cuidando. Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos semanais, o último vídeo, na verdade o primeiro dessa série de vídeos semanais, onde eu comecei a narrar o início da minha história nesse mundo da cutelaria artesanal, eu disse para vocês que um fato marcante na década de 90 foi quando eu tive contato com uma edição da revista Magno que trazia as facas de exibição Joseph Rogers da coleção de Samuel Setiam. Algumas facas maravilhosas dessa tradicional marca inglesa, e disse que pesquisaria com mais cuidado para trazer para vocês o número dessa edição. Pois bem, é a edição de número 36 de janeiro de 94, tá? Edição 36, janeiro de 1994, foi quando eu tive contato com algo que eu nunca tinha visto antes, né? Facas fabulosas, a faca como objeto de arte, como algo feito com profundo esmero, não só mais uma ferramenta, mas um objeto de arte e um objeto colecionável. Pois bem, disse que na década de 90 eu me mudei para a cidade de Sorocaba, onde eu tive contato com pessoas, colecionadores, um colecionador em especial, e depois eu comecei a conhecer alguns cuteleiros aqui em Sorocaba, um lugar de vários cuteleiros, Eu citarei cada um posteriormente. Na verdade, talvez nós façamos algumas lives, tá? Com alguns cuteleiros, aqueles que toparem, que gostarem ou quiserem participar desses vídeos, nós teremos o maior prazer de apresentar esses amigos cuteleiros, né, aqui da cidade de Sorocaba. Eu digo que é um polo de cutelaria, né? Sorocaba é um polo de cutelaria, muito bom. Gente, eu gostaria de dar continuidade hoje falando como eu comecei a colecionar facas e posteriormente a fazer facas. Eu tive contato, como eu havia dito para vocês, na verdade é um comerciante, até hoje um comerciante que tem o seu comércio praticamente ao lado de uma pequena imobiliária onde eu comecei a trabalhar ainda na década de 90, né? Já perto do final da década de 90, meados da década de 90. E eu passava no estabelecimento dele, ele tinha um mostruário de vidro, como se fosse uma pequena vitrine, né, com algumas prateleiras de vidro e algumas facas ali expostas. E aquilo me chamou bastante a atenção. E formou-se a partir dali, das conversas que eu tinha com esse comerciante, fica aqui registrado o Sr. José Ottoni, o querido amigo Tony, para os íntimos, né? Ele teve um papel essencial no início para mim como colecionador. Então foram dele as primeiras facas que eu adquiri como colecionador. Nunca fui um grande colecionador, nem com relação à quantidade de peças, também não com relação ao valor das peças, né? Mas tive muito boas facas. Posso dizer para vocês que eu tive facas muito boas. A grande maioria de facas artesanais. Então, eu tive facas da cutelaria Corte. Então, vai para os saudosos aí, né? Para quem conhece a cutelaria nacional, lá no início do que a gente conhece como a cutelaria nacional moderna, né? A história é bem mais extensa, mas essa cutelaria nacional moderna, que se iniciou com nomes como Antal Bodolai, seu Petean, né? Nomes como Bob Gaeta,
e dentre tantos outros, me perdoem se eu for deixar alguns nomes de fora, mas para ter um pequeno apanhado, né? A história da cutelaria moderna, vamos dizer assim, no Brasil, começou com homens como esses, né? Dentre alguns outros. Poucos no início, né? E que isso foi aumentando com o passar dos anos até chegar nesse ano de 2020 e termos tantos cuteleiros no Brasil, né? Mas estava dizendo para vocês que o meu contato com o senhor Ottoni ensejou no começo da minha coleção, das minhas primeiras peças. Então eu tive peças da cutelaria Corte, facas que eu mesmo projetei, eu mesmo desenhei, facas que eu desenhei para esse meu amigo e ele as encomendou e teve elas na sua coleção pessoal por alguns anos, né, por vários anos. Tive uma faca do Ricardo Romano. Eu desenhei uma faca para esse meu amigo que o Romano executou-a com muito primor, com muito primor. E eu sempre tive um espírito meio inquieto com relação a como as coisas são feitas, como algumas coisas são construídas. E eu vou ser bem sincero para falar para vocês. Eu pegava algumas facas na mão e pensava comigo, eu consigo fazer isso. De alguma maneira eu tinha aquela certeza dentro de mim que eu conseguiria fazer algo daquele tipo, né? Década de 90, meados e final da década de 90, era muito comum o uso de aço inoxidável. Hoje nós vivemos uma realidade no Brasil de forjadores, né? E de muito aço carbono. Mas naquela época, década de 90, havia muitos que utilizavam aços inoxidáveis. Se eu não estiver cometendo um erro, o Bob Gaeta, Roberto Gaeta, o Bob G, ele inclusive usou um aço espetacular, para a época algo espetacular, ainda hoje né? O ATS 34, mas o 440C era muito comum. O uso do aço inoxidável 440C era extremamente comum. Eu tive várias facas confeccionadas em 440C. Depois, em 2001, né, se não me engano isso, né, 2001, quando da vinda do Jerry Fisk para o Brasil, vocês conhecem bem, né, creio que todos os que gostam, estudam, estão inseridos nesse mundo da cutelaria, conhecem essa história da primeira vinda do Jerry Fisk para o Brasil e daquele encontro na oficina do Ricardo Vilar, onde esse mestre norte-americano, essa lenda viva norte-americana, trouxe conhecimentos valiosíssimos e alavancou essa história da cutelaria por forjamento no Brasil, a situação do aço damasco e por aí vai. Mas a minha realidade na década de 90 eram facas de aço inoxidável, em especial naquela época o 440C, que era um aço para aquela época de ponta, né? Ainda hoje é um aço muito bom. Obviamente existem aços infinitamente melhores em vários aspectos, mas ainda hoje um aço bastante honesto. Pois bem, eu cheguei a desmontar faca minha, gente. Eu cheguei a pegar a faca, uma faca da cutelaria Corte. Quem se interessar e dar uma estudada na história da cutelaria Corte, quem eram os cuteleiros dessa cutelaria Corte e que até hoje, né, alguns deles estão ainda em atividade e fazendo história, né, fazendo história na cutelaria não só do Brasil, mas cutelaria de excelência mundo afora. Eu cheguei a pegar uma faca, era uma pequena utilitária, lembro-me até hoje, uma pequena utilitária com bolsters de latão e empunhadura, talas de empunhadura de Celeron, né? Até um Celeron difícil de encontrar hoje em dia, aquele Celeron de trama mais grossa, muito bonito, aquele marrom muito bonito. Eu cheguei a desmontar, gente, aquela faca. Daí eu
eu vi como é que aquilo era construído, onde eram os pinos, onde era a furação, numa época onde não tinha YouTube, não tinha gente ensinando como é que você faz os furos numa espiga integral para aliviar peso, não havia quem explicasse como é que faz um tupper tank, não tinha. Né? Se você quisesse, era fita cassete importada, né? Ou livros, coisas assim do tipo. Então, é bem por aí. Eu cheguei a desmontar a faca, destruí-la, na verdade, para tentar entender como aquela peça foi construída. E assim foi, até que em 2002, eu prestei um concurso público e ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí com essa carreira militar, a minha vida como, assim, tanto como colecionador, como futuro cuteleiro, ela deu uma pausa. Houve uma pausa, um lapso de tempo de alguns anos, né? Um lapso de tempo de alguns anos, até que por volta de 2012, 2013, eu comecei a fazer algumas coisas. Comecei a brincar de fazer facas, né? Brincar mesmo, coisa bem descompromissada, sem nenhum objetivo de fazer grandes coisas, né? Mas comecei a dar as minhas marteladas. Uma forja a carvão muito rudimentar, uma bigorna improvisada num pedaço de trilho de trem, marretas de pesos totalmente inadequados, mas alguma coisa se iniciou lá por 2012, 2013, quando em 2014, já tendo retornado, eu esqueci de mencionar, eu morei na cidade de São Roque por 5 anos e lá eu comecei essa brincadeira de ser cuteleiro, né? Mas em 2014 eu já havia retornado para Sorocaba, foi quando eu comecei a investir um pouco mais nessa arte. Foi quando eu comprei a minha primeira lixadeira, que na verdade é a minha lixadeira até hoje. Já estou precisando, obviamente, de uma lixadeira nova, com muito mais recursos, mas em 2014 eu comprei as primeiras ferramentas, comprei a minha primeira lixadeira. Ainda morando em São Roque, eu ganhei um presente maravilhoso. Eu ganhei uma bigorna de um amigo. Havia um Aras na cidade de São Roque que, por motivos outros, foi desativado e havia uma casa do ferreiro dentro desse Aras. Havia uma bigorna na oficina de ferraria, né? Eu esqueci, me perdoe, mas eu esqueci a expressão. No local onde se ferra os cavalos, se coloca as ferraduras nos cavalos. Me perdoem pelo lapso de memória. Mas havia também uma pequena oficina de ferreiro, meio que abandonada naquele local. E lá tinha uma bigorna, bem usada, bem usada mesmo, gasta pelo bom uso. E eu ganhei essa bigorna de presente. E eu tenho ela até hoje. Foi onde eu forjei as minhas primeiras facas um pouco mais dignas de atenção, né? Porque até então eu tinha feito coisas muito esquisitas, né? Como a grande maioria que começa de forma bem improvisada faz coisas assim sem muita pretensão, mas a partir de 2014 a coisa começou a ficar mais séria. E talvez eu traga nos próximos vídeos algumas fotos, algumas imagens, eu acho que tem até algum vídeo, né, desse início de cutelaria um pouco mais séria em 2014. Perfeito? Gente, obrigado pela atenção nesses quase 15 minutos e semana que vem tem mais.